Aí chegou lá, a onça não tinha arrastado ele de novo, rapaz, querendo esconder ele. Chegou lá no local, cadê o resto dos homens? Não tá mais lá. Aí saíram na batida, a onça, encontraram a onça arrastando ele já pra esconder ele, mais uns 50 metros pra frente. Que barba, daí ela avançou nos caras lá, cara, aí tava o seu Paulo junto, né? Ela pulou no seu Paulo, quase que mata o velho. E ainda o velho se jogou pra trás, ela deu um tapa e ainda rasgou o braço do velho ainda. Aí eu falei, ela deu uns tiros por cima, não sabe se acertou não, aí ela sumiu. Andemos ali uns 200 metros lá, cara, achamos só as pernas dele. Coisa feia. Achamos, dentro de uma moita, dentro de um matagal lá. Ela levou ele dentro do cipózinho, dentro de uma moita e comeu ele lá, cara. Tá lá só as pernas dele. Nossa, vai comer o Jorge. Jorginho deu mole, hein? Aqui é a casa dele aqui, ó. Olha onde ela... Olha, parece cavucado de búfalo. Ele brincando. Por que você não saiu, cunhado? Pegar um cabo de vassoura e... Briga do marido e mulher não se mete. Jorginho dormiu no ponto, hein? Qual a opinião de vocês? O corpo aí do seu Jorginho. A onça atacou nós aqui, positivo. Procurar o celular do seu Paulo. Como não tem jeito de esperar a perícia aqui, vamos ter que levar o restante do corpo que ficou. Vamos ter que levar pra Tá ali, ó. Positivo as pernas dele ali. Saímos em cima da onça aqui. Tem um tiro, você viu do lado, senhor? Eu voltei pra mim. Tá aqui, ó. Ela vai lá, tem que ficar lá. Atacou nós a onça aí, positivo. Mas graças a Deus conseguimos socorrer aí. Restante seu Jorginho aqui, a perna dele. Jorginho. Beleza? Não, cara, eu achei que o Costinha ali ia largar e correr. Rapaz, Um ataque surpresa, não deu tempo dele se defender, mas mesmo se desse, estava desarmado, velho, não ia poder fazer nada. E será que o Ibama paga uma indenização para a família desse caseiro? Era domingo, caída da noite, quando o Jorginho caseiro foi coletar mel em um deck próximo à mata. Qual a probabilidade de um homem de 60 anos desarmado escapar do ataque de uma onça? Eu vou te mostrar a probabilidade. Ouve aí a probabilidade. pessoal, após achar o corpo aí do seu Jorginho, a onça atacou nós aqui, positivo. Procurar o celular do seu Paulo. Como não tem jeito de esperar a perícia aqui, vamos ter que levar o restante do corpo que ficou. Vamos ter que levar pra Tá ali, ó. Positivo as pernas dele ali. Saímos em cima da onça aqui. Tem um tiro, você viu do lado, senhor? Eu voltei pra mim. Tá aqui, ó. Ela vai lá, tem que ficar lá. Atacou nós a onça aí, positivo. Mas graças a Deus conseguimos socorrer aí. Restante seu Jorginho aqui, a perna dele. Jorginho. Beleza? Não, cara, eu achei que o Costinha ali ia largar e correr. Rapaz. Pessoal, só sobrou as pernas. Tá tudo no portal Zacarias, não tem mistério. Só você ver lá, realmente uma onça com muita fome. E nesse vídeo aqui, ela tentou atacar os socorristas, as pessoas que foram lá resgatar o corpo do Jorginho. O Jorginho deu o azar de bater de frente com um animal maduro, agressivo, faminto e que já rondava o rancho dele sem ele perceber. Inclusive nesse vídeo aqui, alguns restos mortais foram encontrados a 280 metros do rancho. A onça tracionou ele por muito tempo. Ela escondeu um corpo humano como se fosse um cervo. Parece até que voltamos no tempo. Não é normal onças matarem seres humanos, mas é comum onça comer ser humano. Qual é a diferença da tua carne para a carne de outro animal? E o Jorginho, ao que parece, foi presa fácil, desarmado, sozinho, no mato, à noite, em uma região habitada por predadores, porque ele sabia que tinha onças ali. Ele não era um caseiro inexperiente. Mas o que acontece é que ele relaxou, né? Pode acontecer com qualquer um. Esse caso tá parecendo um filme de terror, porque o brasileiro não teme tanto a onça. O brasileiro não vê a onça como o americano vê o urso, por exemplo. Principalmente os que moram assim, fazenda, chácara, chalé, eles não andam sem cães, por exemplo. Eles não andam sem spray de pimenta. O comportamento da onça também é diferente. A onça foge demais. Ela vê embarcação, foge. Vê caçadores, foge. Vê pessoas a cavalo, foge. Então isso gera um ego na pessoa. Muitos pensam, a onça não vai atacar. A onça não ataca seres humanos. Eu já vi muita gente da roça falando que não tem medo de onças, porque é fácil colocá-la para correr. O Jorginho trabalhava numa região isolada, Touro Morto, a 150 quilômetros de Miranda. Meu amigo, eu já vi gente falando que no Brasil o spray de pimenta não é regulamentado. Irmão, no mato, quem faz a lei é você. É muito difícil acreditar, digerir que o Jorginho não portava nada. E o ataque foi tão repentino que as pessoas só perceberam no dia seguinte, sorte, que a onça não é como o leopardo que leva a presa para cima de uma árvore. Ela deixou marcas das patas no chão e rastros de sangue. Isso ajudou a localizar e confirmar que ele foi atacado por um predador. Quando o pessoal do resgate foi atacado por ela, estava tentando esconder o cadáver. Isso é o comportamento assassino? Não.
A onça é um predador carnívoro que esconde a presa para não dividir ou para compartilhar com seus filhotes. Mas para mim o que mais me chamou a atenção nesse caso foi o Jorginho estar desarmado. Para você, o que mais te chamou a atenção? Comenta aí. Só lembrando também, pessoal, que essas ocorrências, elas têm mais de uma versão, tá? Não adianta você ficar desesperado. É isso que aconteceu. Ninguém sabe de fato o que aconteceu. Eu já estou acostumado com isso. Vira e mexe eu dou uma notícia dessa, principalmente envolvendo ataque de cães. E é normal, sempre vai ter mais de uma versão. Existem ocorrências que têm até 5 versões. Entendeu? Tem a versão oficial da polícia, que é coletada de testemunhas, pessoas que assinam o que falam, porque para ir na polícia você tem que ter certeza do que você vai falar, para não incriminar ninguém, para não levantar falso. Tem a versão de vizinhos, tem a versão de parentes, que geralmente é aquela versão que a pessoa faz de tudo para não sujar a imagem do falecido. Às vezes o cara pulou, entrou em um local proibido. O parente vai falar isso? Não vai falar isso. O parente sempre oculta algumas coisas. E tem também a versão a mais verdadeira, que é a versão da vítima. Isso quando a vítima sobrevive. Essa é a versão que a gente tem que acreditar. É a mais verdadeira possível. Mas nesses casos que não há como a vítima falar, porque teve resultado morte, a gente nunca vai saber a verdade. Essa é a realidade. A gente nunca vai saber. Então tem pessoas que correm para dar a notícia porque elas se baseiam em sites oficiais, mas o site oficial também não sabe o que aconteceu. Todo mundo está ouvindo relatos. Os relatos mais confiáveis são de parentes. Então agora a gente vai ouvir o relato aqui do cunhado. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Pessoal, tá gravando aí, Jonathan? Calma. Pessoal, quero fazer um comunicado aqui. Eu mandei um áudio agora aí no grupo. Aí me orientaram a fazer um vídeo por causa de fake news. Eu quero falar um negócio pra vocês. Os boca aberta que tá falando aí que meu cunhado cevava a onça lá, que por isso ela atacou ele, porque faltou comida, que ele que cevava a onça, que ele amansou a onça lá. Seus boca aberta, vocês largam muito conversa merda. Vocês respeitam o sentimento da minha família, o que nós estamos sentindo nesse momento, minha esposa, entendeu? A onça caçou meu cunhado, que nem caçou a capivara. Matou meu cunhado e levou pro mato pra comer ele. Tanto é que nós achamos só metade dele. Então eu peço que todo mundo compartilhe esse vídeo, beleza? Meus amigos, todo mundo que tá dando uma força pra mim aí. E pra todo mundo saber que nunca meu cunhado jogou um lambari pra onça, nem um lambari. E geralmente os caras servem a onça com piranha, com peixe. Só isso que eu queria falar, beleza? Aqui é o Magrão, cunhado do Jorge. É o que eu falei pra vocês. Ele não vai falar. E a gente vai acreditar no que ele diz? Você tem liberdade de acreditar ou não. Mas o que todos devemos fazer é respeitar a memória do Jorge, porque até que se prove o contrário, é um inocente. E a família merece respeito. Mas no vídeo divulgado entre eles, um vídeo de brincadeira, né, de descontração, a gente viu que o Jorge não era tão preocupado com a presença de onças no quintal. Vocês perceberam isso aí no vídeo que foi divulgado dias antes do ataque. Então muitas informações vão surgir ainda, isso não acabou. A onça já foi capturada, está sendo estudada, mas a gente está no meio desse filme, e se duvidar isso vira filme de verdade. Então eu reuni aqui 7 comentários que mais estão sendo compartilhados, para a gente poder conversar sobre eles aqui. Vamos lá, o primeiro aqui. O ataque não foi de dia, foi por volta das 5 da manhã. Algumas informações estão sendo ratificadas. O ataque não foi à noite, como foi dito na CNN, na UOL. Segundo testemunhas e parentes, o ataque ocorreu às 5 da manhã, pela manhã, mas o céu é escuro. Se fosse de dia, o seu Jorge talvez, teria tido alguns reflexos. É muito difícil vê-los chegando. Imagina 5 da manhã com o céu escuro. Foi o que o próprio familiar disse. A onça adestrou meu tio. Ela marcou o território aos poucos. Ele ficou tranquilo
e em uma oportunidade ela o vitimou. Quando ele diz que a onça adestrou o tio dele, porque ela já tinha visitado o rancho algumas vezes e ninguém fez nada. Eles não tomaram medidas para evitar a aproximação do predador. Só deles saberem que a onça visitou ali algumas vezes, provavelmente atrás de comida, esse é o único motivo dela se aproximar de seres humanos. Também dizem que eles mexiam com peixes. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Muito. Os ursos vêm atrás do lixo humano toda hora. Qual é a contramedida, a principal medida dos americanos? Cães. Os cães salvariam o seu Jorge? Sim. No máximo o que aconteceria se ele tivesse cães era um dos cachorros serem mortos. Mas a onça, ao ouvir o latido dos cães, 3 filas brasileiros, 10 caramelos que seja, ela perderia o efeito surpresa. O predador não gosta disso. Ela não parte pra porrada para se machucar. Eles não tomaram medidas necessárias e o pior aconteceu. José Wesley, ele deve ter achado que, alimentando-a, ela iria ficar domesticada e frequentaria o ambiente de forma amigável. Muita inocência, ainda mais para alguém que vive no meio do mato e é acostumado a ouvir esses relatos. Essa é uma especulação, por isso que o cunhado dele veio a público combater esse tipo de fake news. Ele disse aqui, ele deve ter achado que alimentando. Ninguém sabe porque não há imagens disso. Mas muitas pessoas acreditam que não só ele, mas outras pessoas, inclusive no MS, fazem isso para deixar os animais mais mansos, inclusive para turistas. Mas como isso é um crime, ninguém vai filmar, ninguém vai dar esse mole. Então são relatos de pessoas que já viram, populares e até moradores também dessas regiões. Próximo aqui. Mas foi no amanhecer do dia, não? Aparentemente a primeira pessoa chegou poucos minutos após o ataque. O sangue ainda estava fresco no chão. Uma das imagens que a gente tem muito simbólica é do deck. E ali tem muito sangue. Mas não tem como saber se o ataque foi ali, tá? Ao que foi dito, a onça passou por ali. Tracionou o corpo dele por ali. Então a gente não sabe, somente por aquela quantidade de sangue, se o ataque foi às 6 da manhã. Provavelmente foi antes disso, com o céu escuro ainda. E a primeira linha de pesquisa, inclusive que saiu nos sites, foi que ele foi coletar mel próximo a um deck. Alguns dias depois, que alguns parentes afirmaram que ele mexia com peixes e foi retirar os barcos. Esse foi o momento do ataque. Mais um comentário aqui pra gente ver. Pois é, cara. E o povo ainda matou a onça. A onça não foi morta, inclusive hoje chegou a notícia. Ela foi capturada, está sendo estudada. Vão estudar também o comportamento dela para saber o porquê, o motivo do ataque. Muitas pessoas ficaram revoltadas porque tem pessoas que são a favor do abate. Qual é a sua opinião? Já coloca aqui a minha. Eu já fiz um vídeo sobre isso também e vou publicar em breve aqui para vocês. Bolsonaro 2026, hein? O seguidor comentou aqui, ó. Não adianta nada ter arma. Absurdo. A onça sempre vai te ver primeiro, correto. Se o objetivo dela for te pegar, até sacar a arma já era. Adianta ter arma ou não? Claro que adianta. Não é porque a onça é um predador de emboscada que ela consegue ser mais rápida que uma arma. Qualquer predador, tá? Urso, leão, tigre, onça, quando ele vê acessórios nas mãos humanas, lança, galhos, chama, ele fica com o pé atrás. Mas o que tem que ser discutido é que a arma sempre vai ser eficaz. Ele estava a muitos quilômetros da cidade grande. Ele deveria andar com qualquer tipo de arma, seja letal ou seja não letal. Mais um aqui, Renezeira. Sou de MS e o pessoal aqui quase nenhum tem medo de onça e sucuri, porque elas nunca atacam. Essa foi a primeira vez que vi. Pessoal do Sudeste que tem na cabeça que elas atacam pra caramba. Aqui a gente tem que tomar cuidado com esse comentário, com esse comportamento, porque é aqui que começa o erro. O brasileiro subestima demais a onça. É um predador de oportunidade como qualquer outro. E se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer o que nasceu para fazer. Aí você junta isso, as condições do ambiente. Você que viu aí a onça capturada, ela estava muito debilitada, escassez de presas, estresse, filhotes. Muitos fatores podem piorar essa situação, fazer com que o predador deixe seus hábitos naturais de não se aproximar de seres humanos, se arrisque a tentar matar alguns, principalmente crianças ou pessoas indefesas, que era o caso do seu Jorge. Então sim, a onça não ataca pra caramba, mas não ter medo de um animal não significa que você deva subestimá-lo ou ser irresponsável nesse tipo de interação.
Eu temo onças sim, mas respeito ainda mais. Acho que o respeito tem que vir acima do medo. O medo faz você perder os sentidos, o raciocínio e acaba matando animais que não eram para serem mortos. Por isso muitas pessoas matam sucuris sem pensar duas vezes. Se tiver com o carro, passa com o carro por cima. Mas talvez essa coragem insana de muitos brasileiros que moram no interior e por conviver muito com onça, muito com jacaré, eles acabam criando na cabeça deles um padrão. Começam a criar regrinhas para o reino animal. No reino animal não tem regrinhas, são seres vivos. Por isso que quando um especialista vai em um podcast e diz onça pintada não ataca seres humanos, isso é só um costume. As pessoas que mais entendem do reino animal, na minha humilde opinião, não são essas pessoas que aparecem beijando o leão na boca ou lambendo uma serpente. Isso é só business. Isso é só like. É a pessoa querendo se autopromover, tratando predadores como bichinhos de estimação. Para você ver que ele é bom, que ele é brabo, que ele é esperto, que ele é inteligente, que ele é forte, que ele é corajoso. Ele só está se promovendo, não promovendo a vida animal. As pessoas que mais entendem são aquelas que mostram para você o poder daquele animal, o que ele pode fazer e te educa a manter a distância. Esses sim têm o meu respeito.